tô sem aqui. Você está sem o chat porque você não está aparecendo para você? Ou você não está conseguindo editar? Nem tá aparecendo opção, na verdade. Tá. Às vezes, já aconteceu isso comigo, eu saí e entrei de novo. Na verdade, apareceu o chat, eu só não consegui entrar, editar, né, mandar coisa. Né? Eu vou reiniciar aqui, peraí. Tá, o Renato Machado falou que está um pouco atrasado aí no processo, não sei exatamente onde ele está. O Gustavo falou na página do CTL. Tá. O que eu perguntei para vocês foi, primeira coisa, quem chegou a criar, ou não conseguiu, ou não chegou ainda a criar, porque está atrasado, sei lá, porque não veio na aula ontem. Quem não chegou a criar ainda a máquina virtual? Alguém não chegou a criar a máquina virtual? Acho que o Renato, né? Mas alguém não criou a máquina virtual? Ah, beleza, agora foi. Às vezes, quando dá isso, eu saio e entro de novo, que funciona. Rafael Dominato também não criou a máquina virtual, né? Então, 2 aí. Alguém aí não conseguiu instalar o Mosquito? Criou a máquina virtual, mas não conseguiu instalar o Mosquito? Eu sei que teve gente que teve erro, não sei o que e tal, mas no final, então, quem criou a máquina virtual, estou entendendo que todo mundo que criou a máquina virtual instalou o Mosquito. Todo mundo chegou a testar o Mosquito nessa máquina virtual nova? Alguém não chegou a testar o Mosquito, só instalou ele, mas não testou? Com o MQTT Box ou mesmo com... Teste que você fala é ver aquela questão da conexão, você está conectado? Por exemplo, com o MQTT Box lá e publicar uma coisa e ver que a coisa foi publicada. Publicar uma mensagem do MQTT e você vê que foi publicado. Né? Não, testei não. Ele vai fazer a mesma coisa que aquele outro máquina virtual faz, professor? O Slitas? Não. A máquina virtual essa máquina virtual, a máquina virtual aqui do VirtualBox que eu mandei para vocês, tá falando? Isso. Não tem nada a ver uma com a outra. Aquela máquina virtual do VirtualBox lá é só uma gambiarra para fazer o Arduino falar com a internet. Só isso. Porque a maioria de vocês aí não tinha porta no roteador para poder ligar o Arduino, ou então o roteador estava longe do computador e seria pouco prático. Então, aquela máquina virtual é só para permitir que o Arduino tenha acesso à internet. Só isso. Porque você não precisaria de nada daquilo se você pegasse o Arduino e ligasse o cabo de rede dele direto num switch aí que tivesse acesso à internet. Por exemplo, no roteador da sua casa, ou no switch da empresa, onde quer que seja. Então, se você liga direto na porta, você nem precisaria daquela máquina virtual VirtualBox que eu mandei para vocês. Aquela é só para fazer o Arduino conseguir conversar com a internet, né? Ter acesso à internet. Só para isso. Essa agora não. Essa máquina virtual, não sei se vocês viram o vídeo lá e espero que vocês tenham visto o vídeo, né? Vocês estão para ir fazendo as coisas, importante é ter visto o vídeo. Mas essa máquina virtual agora, a gente está criando uma máquina virtual simplesmente porque eu estou contando que nem todo mundo tem infraestrutura aí local para poder montar esses serviços, tá certo? Porque a ideia é que esses serviços pudessem estar executando localmente, aí na casa de vocês, por exemplo. Eu estou criando um sisteminha de automação aqui para minha casa, né? Um sistema de IoT aqui na minha casa ou na minha empresa. Então, eu vou pegar e vou montar um servidor na minha empresa ou na minha casa com um Mosquito, né? Para poder receber os dados do que o Arduino estiver coletando. Por exemplo, temperatura e umidade, que esse sensor aí é de temperatura e umidade. Mas poderia ser o que vocês quisessem aí. Por exemplo, temperatura, que aí eu teria que ter um sistema automatizado para eu ver a temperatura da casa, que aí eu pudesse tomar algumas ações, ligar e desligar ar-condicionado, sei lá. Por enquanto a gente não está acionando, a gente está só recebendo os dados. O acionando vai ser o próximo passo. Então, essa máquina virtual porque como eu acredito que nem todo mundo teria uma máquina virtual aí para poder... Uma máquina virtual não, uma máquina mesmo. Para isso, um Raspberry Pi, ou mesmo nem todo mundo teria um computador com capacidade de rodar mais uma máquina virtual que consumisse aí mais uns 512 MB de RAM, por exemplo, ou pelo menos 1 GB de RAM, sei lá. Como eu acho que nem todo mundo teria esse recurso, alguém já tinha me falado aí que a máquina era bem antiga, então a gente está criando essa máquina lá na nuvem. Só por isso.
no fundo, na prática, essa máquina nem deveria estar na nuvem, deveria estar localmente, porque a gente está mandando dados via MQTT sem criptografia, sem nada para essa máquina. Mas vocês têm que entender essa máquina como se ela estivesse aí do lado de vocês. A gente só está criando na nuvem porque lá vocês não vão ter problema com recurso, disponibilidade de recurso, com criar isso aí na máquina de vocês e isso começar a lerdar a máquina de vocês, entendeu? E aí ficar difícil de rodar o Teams ao mesmo tempo que está mexendo no Arduino, ao mesmo tempo que está rodando uma máquina virtual, podia, dependendo da máquina que você tiver, não vai aguentar isso tudo. Então, por isso que a gente está botando na nuvem. Então, essa nuvem agora é um servidor de IoT, vamos dizer assim, um servidor para receber os dados do Arduino, né, via MQTT, armazenar numa base de dados e criar um dashboard. Mas podia ser um computadorzinho tipo um Raspberry Pi com 1 GB de RAM que ia dar e sobrar, tá certo? Ou podia ser uma máquina virtual na máquina de vocês, por exemplo. Ou podia ser a própria máquina de vocês, podia instalar o Mosquito. O Mosquito que a gente está instalando em InfluxDB, eu estou instalando para Linux, mas ele tem para Windows também. De quebra, vocês acabam vendo como criar uma máquina virtual na nuvem, que, como vocês viram aí, é bem simples. Entendi. Mas eu não consegui entender como é que eu vou fazer a comunicação dessa máquina virtual com o Arduino. Você tem que mandar algum código? Não. Você tem que mudar. Você já tem um programa no Arduino lá que manda o. A gente já fez na semana passada. O programa no Arduino que manda os dados estáticos, na verdade, que a gente fez. Sim, está mandando pro MQTT Box. Pro teste. Pro teste, isso. Aí, para eu ver esses dados na máquina virtual aqui, como é que eu faço? Então, você tem que ir lá no programa e mudar onde está escrito teste.mosquito.org, você tem que botar o IP da máquina virtual que você criou. Ah, tá, entendi. Essa parte eu não fiz, não. O Mosquito, ele vai acessar essa máquina virtual que você criou. Na máquina virtual tem lá o IP externo, 34 ponto alguma coisa, se eu não me engano. É esse IP que você tem que botar lá no programa. Só mudar o programa, onde está teste.mosquito.org, botar esse endereço IP. Aí o seu Arduino vai mandar direto lá para a máquina virtual que vocês criaram. Bom, então, pessoal, o objetivo de ontem, né, e não sei se todo mundo chegou, talvez eu tenha colocado mais do que eu necessariamente dava tempo, eu botei porque aí dependia do ritmo de cada um, né, mas e aí, pessoal, tá na máquina aqui dando congelado assim, isso. A máquina está dando uma de Windows, vou ter que dar uma aqui, daqui a pouco eu vou ter que reiniciar ela. Deve ter uns, sei lá, uns 6 meses que eu não reinicio essa máquina, então talvez esteja na hora. Uns 6 meses é exagero, mas deve ter uns 3 meses. Sim. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, tô vendo sim, pessoal. Não vendo tudo travado aí, né? Perguntaram aí como é que fazia para poder acessar. Vou tirar minha câmera, só para não ficar gastando a internet de vocês à toa, né? Alguém perguntou aí como é que, não lembrava como é que acessava a máquina, né? Se você vier aqui no menuzinho, lembrando lá no menu, aí tem
opção aqui de computação, Compute Engine. E aí a primeira opção aqui da direita é a instância de VM. Foi rápido aqui, vocês não viram, mas é a instância de VM. E aí aqui na instância de VM, aqui, aparece a máquina que eu criei ontem. Aqui, ó, é o endereço IP externo que eu falei agora aí, Rafael, que você... É esse endereço que você tem que colocar lá no Arduino para acessar. E se quiser entrar na linha de comando, é aqui, ó, em conectar. Né, que eu vou ter que abrir janela do navegador, para abrir uma janela do próprio navegador para isso. Está se conectando aqui. Ah, tá. Eu cheguei até o penúltimo passo, na verdade, que era a instância de VMs aí. Eu só esqueci onde é que acessava esse navegador aí. Beleza. Então aqui, ó, pessoal, entrei na máquina aqui de novo, certo? Sudo sumenos, que é o comando que a gente deu ontem para virar administrador. Não é isso? Virei administrador. E aí aqui eu tenho, estou dando o comando systemctl, status mosquito, só para ver que o mosquito está funcionando ainda, está rodando, está no ar. E aí vocês podem testar o mosquito. Na aula, voltando aqui para as perguntas, eu estou lembrando aí que tem dois aí que não chegaram a fazer a máquina virtual, mas quem fez a máquina virtual, eu entendi então que todo mundo conseguiu instalar o mosquito e o mosquito está funcionando. É isso? De todo mundo, então o mosquito, pode ser uns ou outros aí, não botaram o mosquito para rodar, mas não chegaram a testar o mosquito, né? Eu falei, você pode botar lá já até o Arduino para mandar direto, que nem eu falei com vocês, para botar o Arduino para mandar direto, né? Tem que pegar aquele programinha do Arduino, aqui, ó. O programinha do Arduino é aqui, ó, que eu falei com vocês, ó. Aqui, que eu tenho que, ao invés de deixar teste.mosquito.org, que foi o que vocês estavam deixando, vou deixar o endereço IP do meu servidor, que no meu caso agora é esse aqui, ó, 34.67.1.179. Então, cada um vai fazer com o seu endereço. Eu pegaria aqui o 34.67.179 e por aqui, ó, 34.67.1.179, é isso? 34.67.1.179, exatamente. Só isso aqui. Então, era a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora, em vez de acessar o teste.mosquito.org, está acessando esse endereço IP, que é o da máquina virtual que eu criei lá na nuvem do Google, lá no Google Cloud. Fazendo isso aqui, ele vai começar a mandar, por enquanto não está pegando de sensor, ele está mandando esses dados aqui, vai ficar mandando esses dados a vida inteira, sempre os mesmos, né? Beleza, já serve para a gente testar. Depois a última coisa que a gente vai fazer é botar o Arduino aí, vai ser o último passo. Semana que vem a gente faz isso. Então, aqui a gente está com o mosquito rodando, né, pronto para receber dados. E uma coisa que a gente fez na aula passada foi instalar o InfluxDB, né? E aí eu queria saber de vocês agora, quem foi que... Alguém aí não conseguiu instalar o InfluxDB? Aí, ó, o Marco Vinícius está mostrando aí que ele
Conseguiu botar direitinho, né? Bom, então beleza. O Renato, você tá falando que não fez essa parte, já não fez mesmo. Você nem criou a máquina virtual ainda, né? Que você falou antes, né? Então tá. Para quem não fez essa parte ainda, então aconselho que faça. Que é, o que tem que fazer? É instalar o Influx. Como é que instala o Influx? A gente já tem lá naquele videozinho lá que eu mostrei para vocês, mas é o apt-get install influxdb e influxdb client. Se eu rodar isso aqui no meu, vai dizer que eu já tenho. Eu instalei isso ontem, né? Na aula de ontem eu instalei isso aqui para vocês. Mas é esses dois caras aqui que você tem que instalar. Ele vai falar que beleza, já estão os dois caras aqui. E aí, uma vez que tenha feito isso, estou falando aqui agora, mas até recomendo que vocês olhem lá no videozinho de ontem, porque vocês podem ver no tempo de vocês. Rodou no tempo de vocês, que eu estou querendo dizer é o seguinte: vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, vou falar outras coisas, vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês podem voltar lá no vídeo. E entrou aqui no InfluxDB, tem que criar o usuário. Como é que cria o usuário? Essa linha de comando aqui, ó. Create user Grafana with password. Grafana. Estou criando o usuário Grafana com a senha dele sendo Grafana. Lembrando que eu falei no vídeo lá, o user, o nome do usuário, Grafana, que tem que estar entre aspas duplas, e a senha, que eu usei Grafana também, entre aspas simples. Então, o usuário com aspas duplas, senha com aspas simples. Depois que rodou isso aqui, tem que dar um create database IoT. Opa, database IoT para poder criar uma base de dados chamada IoT, para onde vão os dados, né? Depois que criar essas duas coisas, está pronto aqui. E aí tem que criar esse cara aqui, ó. Eu falei que vocês darem um editor de texto nano. Esse programinha aqui, ele é o MQTT2DB, ele está lá no Ava, é só pegar, copiar e colar. E a única coisa que você tem que mudar aqui, já no vídeo lá, se quiserem, eu estou explicando todo esse programinha, passo a passo, o que ele faz, né? Eu expliquei isso para vocês ontem. A única coisa que vocês têm que mudar aqui é isso aqui. Que vocês têm que botar aqui o tópico no qual o Arduino de vocês está publicando. Normalmente, eu acho que era isso. O meu Rafael Guimarães /DHT. Você tem que mudar isso aqui, né? Na verdade, você tem que mudar isso aqui. Lembrando, tem duas coisas que eu tenho que mudar. Falei errado. Vocês têm que mudar isso aqui e tem que mudar esse número, né? Esse número que aqui no programa lá que vocês vão ver está de 6, no meu está 16. Por quê? É o número de caracteres antes aqui do DHT. É o número de caracteres do tópico antes do DHT. Então, é o meu Rafael Guimarães /. Se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, inclusive com a barra. Contar todos os caracteres com a barra dá 16. Então, o meu aqui é 16. Ele está tirando essa parte. Ele está pegando o nome do tópico e tirando essa parte inicial para ficar só DHT. Para ele dizer lá que essa tag, que esse veio do DHT. Só para isso. Professor, o meu código funcionou aqui para jogar para o Arduino. Aí eu fui voltar para alterar o nome do que tá onde estava Faesa X, agora tá dando erro. Nem com o código anterior tá funcionando. Então é porque tem uma coisa errada no código. Não deve ser o mesmo código. Você deve ter mudado alguma coisa nele. Depois você compartilha a tela aí e a gente dá uma olhada. Só um segundo. Aí... Vou mandar um print aí depois você vê. Beleza. Vamos dar um print também no chat, melhor. Daí, pessoal, tem que mudar isso aqui e esse número aqui. Foi o que a gente falou. Fez isso... É só rodar, né? Esse cara tem que estar rodando, lembra disso? Eu vou até ver se está rodando aqui. Ó, dentro aí dos comandos de Linux aqui, ó. Tá rodando. Esse cara aqui, ó. Nano, a gente viu na aula passada. Esse comando aqui, ps-ef, é para listar os processos. Se eu der o comando ps-ef, ele me lista todos os processos. Tudo que está rodando nesse minha máquina virtual aqui, né? Nesse meu Linux.
O Linux, ele permite, ele tem uma forma de fazer as coisas que é rodar o pipe. Pipe é você pega a saída de um programa e vai para a entrada de outro. Então, eu pego a saída aqui, que seria a listagem dos processos, e jogo com um programa chamado grep. O grep, ele filtra pelas linhas que tem uma determinada string. Então, eu estou pegando só as linhas que tiverem MQTT. De todos os processos, eu quero só as linhas que tem MQTT. E aí tem um processo aqui, ó, Python MQTT 2DB, que a gente deixou rodando na aula passada. Então, eu estou com o MQTT 2DB, que é esse cara rodando. Esse cara, o que ele faz? Ele pega tudo que chegar naquele Rafael Guimarães /DHT, todas as mensagens, e armazena na base de dados, no banco de dados lá. Né, que foi o que o Marcos acho que mostrou aí na tela que ele já fez, e como resultado, ele teve isso aqui, né? Ele teve um monte de leituras iguais aqui, porque ele está mandando sempre a mesma coisa. Mas beleza, mas está mandando sempre a mesma coisa. Se vocês quiserem diminuir a quantidade de dados, você pode mexer nesse delay aqui também, ó. Em vez de mandar no Arduino, em vez de mandar de 2 em 2 segundos, dá para mandar de 10 em 10 segundos. 2 em 2 segundos é meio alto demais, né? Manda de 10 em 10, de 20 em 20, sei lá. Aí você vai mandar menos dados de uma vez, né? Então, eu queria que a gente tivesse pelo menos, nesse momento, né, isso aqui, que o Marcos já chegou. Pelo menos isso. Então, quem não fez, corra atrás aí para poder fazer, para a gente chegar pelo menos todo mundo nesse ponto aqui. Aí a gente vai vendo os problemas que tiver. Quem já chegou nesse ponto, como é o caso do Marcos, acho que teve mais gente que chegou também, aí eu vou dar umas coisas a mais para vocês irem fazendo, porque a gente tem coisa a mais para ir fazendo, né? Vou fazer aqui, peraí. Rafael, você não mandou aqui ainda não, né? Eu mandei, não chegou aí não? Não chegou. Não, no chat? Não chegou, não. No chat mandei. Era pra estar debaixo aí dessa mensagem do Hugo Almeida aí que saiu. Vê aí se foi. Tá como enviando aqui, tá indo. Ah, tá. Agora veio. Pessoal, aproveita e pergunta, vocês respondem aí. Quem aí que já fez tudo que eu falei? O Arduino já está mandando os dados e já está chegando lá e já está armazenando na base de dados. Eu vi que o Gustavo já fez isso, né? Queria saber quem mais já fez isso. Rafael, normalmente, cara, aqui embaixo, apanhando um pouco. Normalmente aqui embaixo, isso é o problema. Sim, Na verdade, ele está falando que não está com. Então é porque você não deve ter selecionado o Arduino está conectado direitinho, tá? Tá. Você não deve ter selecionado a porta direitinho aí, né, para gravar. Tá certo aqui. Eu vou tentar desconectar e ligar ele de novo. Deve ter dado algum problema aqui. Porque ele tá falando aqui que ele não conseguiu carregar, ele não conseguiu achar o Arduino. Então, o Marcos já fez tudo. Mais alguém fez tudo ou ninguém fez tudo ainda? Só o Marcos fez tudo. Só o Marcos, né? Beleza, então o resto do pessoal pode correr atrás, qualquer coisa, pega o vídeo de ontem, né, dá uma olhadinha e vão seguindo para poder a gente ir tirando as dúvidas aí para vocês, se vocês tiverem algum problema, até chegar no ponto aí que o Marcos já chegou, que é os dados estarem sendo armazenados na base de dados, né, no InputDB lá. Beleza? Alguém só tem algum problema aí para mostrar? Ó, o Rafael estava com um problema aí no Arduino, para gravar. Mais alguém está com alguma coisa aí que não está conseguindo? Ou simplesmente é porque tem que fazer mesmo?
Bom, já que vocês estão muito quietos aí, eu vou perguntar um por um para poder saber onde que vocês estão aí. Então, vamos lá. Primeiro, Gustavo, em que ponto que você está? Você tá com, Gustavo, você está com algum problema aí ou você tá, é porque você está caminhando mesmo para chegar? Beleza, está fazendo, tranquilo. Beleza. Beleza, então, Gustavo. Vamos ver o próximo aí, eu pegando na lista aqui. Rafael, já sei onde é que está. O Lucas Dantas. Lucas Dantas. Lucas Dantas eu chamo por nome e sobrenome, porque acho que tem alguns Lucas, né? Ou não, aqui tem só um. Eu tenho outra matéria, que é outra matéria que eu dou, que eu tenho, que tem 3, não, tem 5 Lucas, eu acho. Não, eu acho que não, acho que são 4 Lucas na mesma matéria, que eu tô chamando. Então o Lucas aí, Lucas, acho que o Lucas entrou aqui e foi jantar, né? Isso, você. Achei que você tinha saído aí para jantar. Você tá em que parte aí, Lucas? Tá refazendo em que parte? Só para eu saber em que parte que você tá. Enquanto o Lucas vai tá falando aí, o Marcos Beach pode falar também. Então, Ô, professor, só dá uma olhada no erro, porque pareceu um negócio maior, mas o final é a mesma coisa. Se for isso de conexão mesmo, acho que eu vou ter que reiniciar aqui o computador. ele tá falando alguma coisa aqui do... Engraçado que ele dá um zoom aqui, mas eu não consigo ver direito, né? Ô, Rafael, tá estranho isso, cara. Eu tentaria reiniciar, no mínimo, o Arduino Studio aqui para ver o que... Não, já tentei abrir e fechar, tentei carregar o código de novo. Ele funcionou, aí eu alterei só meu nome no Faesa X, ele começou a dar esse erro. Ele carrega tudinho, no finalzinho, que ele já completa tudo. Quando ele vai dar a mensagem de OK, ele dá esse erro.
ele está com problema para se comunicar com o Arduino mesmo. Talvez seja uma boa você reiniciar a máquina. Cara. Vou fazer isso. Daqui a pouco eu volto aí, então. Beleza. Tá, o Marcos Vídeo, então vai ter que criar a VM ainda no Google. Beleza, vai fazendo aí então, cara. Então, pega os vídeos aí e vai olhando. Vamos no próximo aí, então. O Marcos Vinícius já tá lá, já acabou. O Matheus tá onde, Matheus? Beleza, Marcos. Beleza. Matheus. Renan. E Renato. Vamos lá, podem os três falar aí. Matheus, Renan e Renato. Onde vocês estão aí? Tá na VM o quê? Você já criou a VM, Renato? Já instalou o Mosquito nela, não? Beleza, então. Então, o Renan. Onde que tá o Renan? O Matheus. Agora entraram dois aí. O Hugo e o Rafael da Minato. Em que ponto que vocês estão aí, Hugo e Rafael? Pelo amor de Deus, na quarentena sem isso. Bom, então Hugo, você está configurando o Python, beleza, então. E o Rafael... E Rafael da Minato, em que ponto que você está aí, cara? Só para eu saber. Tá. MQTT está tranquilo ainda, então. Bom, parece que todo mundo está seguindo, né? Ninguém está agarrado com problema em alguma coisa, não, né? Então, pelo que eu entendi. Então, se está todo mundo seguindo sem estar agarrado em alguma coisa, beleza, vou deixar vocês seguindo, vocês qualquer coisa vão me falando aqui. Só o Marcos Vinícius eu acho que acabou totalmente. Aí, Marcos, você que está adiantado aí, hein? Vamos lá, Marcos. Você tem algumas coisas que a gente pode fazer aí, cara. A gente pode escolher os caminhos aí para você fazer. A gente tem duas opções, enquanto o pessoal está fazendo aí. Uma delas, cara, na verdade, estou pensando aqui o caminho que a gente pode ser para poder a gente não avançar muito também e ficar todo mundo para trás e depois a gente ficar com a complicação aí, né? Ou seja, porque vai ter que voltar tudo para todo mundo. Posso fazer o seguinte, cara, vou fazer um negócio que é você fuçar, que é bom que você fuça e aí você vai aprendendo mais aí. Vamos adiantar a instalação do Grafana, que é o dashboard lá, que o pessoal vai instalar logo em seguida. Você vai ter mais tempo para poder fuçar ele aí. O Grafana, ele é um dashboard bem, bem legal. Só que ele não tem aqui. Se você chegar aqui, ó, eu tô com a tela ainda compartilhada, né? Se você tentar aqui dar um apt-get
install Grafana, ele não tem aqui no Debian, né? Então você tem que pegar e instalar ele meio que na mão. No PDF, que é do Laboratório MQTT, se eu não me engano é Laboratório MQTT, deixa eu ver se estou com ele aberto aqui. Não, desculpa, não é Laboratório MQTT, não. É o Laboratório Influx Grafana, né? Óbvio. Ele tem lá explicando como é que é o esquema. Tudo que a gente fez lá tem aqui, ó. A gente instalou o InfluxDB, tem até uma coisinha ou outra a mais, bobeira. Mas tem aqui o programinha que a gente usou, explicando um pouco ele e tal, né? O InfluxDB, tudo isso que a gente fez. E o Grafana é esse cara aqui, ó. O Grafana, a gente tem que baixar ele e instalar ele na mão. Então, você pega o PDF lá do Influx Grafana PDF e vem aqui em configurando Grafana. Na verdade, não, essa linha de comando aqui vai ser um pouco diferente, porque essa aqui é uma versão para instalar ele. Essa aqui é uma versão para instalar ele no Raspberry Pi. E agora a gente não está com Raspberry Pi, a gente está com uma máquina virtual, que é uma máquina virtual Linux numa x86, né? Um processador Intel normal. Então nós vamos fazer, essas duas linhas vão mudar um pouquinho. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Vou ver o que ele tem aqui. Peraí, vou ver qual é o endereço que a gente vai ter que botar. Deixa eu me achar aqui, pessoal. Só mesmo. Deixa eu só me achar aqui. Vou fazer o seguinte. Achei aqui, professor, a parte do Grafana no PDF. Então, beleza. Só que você não vai baixar essas duas primeiras linhas aqui, que são para instalar o servidor, a gente não vai seguir desse jeito, não. Porque isso aqui é para instalar uma versão para o Raspberry Pi. Então, se a gente vai pegar outro. Daí para frente, beleza. Mas tem aqui, ó. Tá o Grafana aqui. Tenta pegar o Grafana mais novo. Vou vir aqui em Grafana, em .com, em Downloads. Aí tem aqui, ó, esse Run It. Beleza, aqui, vamos ver aqui. Eu quero a versão 7.03, não sei o que, tal, para Linux. Ah, beleza. Aqui ele dá, ó, aqui ele dá o que eu preciso. Precisa rodar esses comandos aqui, ó. Você viu aqui onde eu fui? Em grafana.com, lá tem download e tal. Aí ele vai dar aqui como é que você faz para poder instalar ele no Debian. Tá vendo aqui, ó, no Debian. É exatamente o que a gente tem. Então, eu tô abrindo o site aqui do Grafana. Isso. Aí você vai em download, aí tem essa opção aqui, ó. Download tem essa opção aqui, you run it. Esse we host, porque você tem o Grafana lá na nuvem deles. Não é o caso, você quer rodar eles. Então você vai clicar em download, e aí ele vai te dizer aqui embaixo como é que você faz para os vários Linux diferentes, ou Windows, ou Mac, ou o que você quiser. Aqui a gente vai usar no Debian aqui. Então eu vou pegar ele aqui, ó, dar um Ctrl C nisso aqui, ir lá no lá na minha máquina virtual, que está aqui, e vou dar um Ctrl V aqui, vamos ver se ele vai rodar. Opa, já está pegando. Já instalou, eu acho. Ah, não, ele instalou primeiro, ele só pegou a primeira linha aqui, que ele pede para instalar esses requisitos aqui, add user e leave font config 1.
Depois eu vou pegar linha por linha. A gente tem que fazer linha por linha. Vou pegar essa segunda linha aqui. Rodar aqui. Não tem wget. Vai dar um apt-get. Install. wget. Mas ele é bem rápido. Acho 48 megas muito rápido. Você tá vendo aí, Marcos, isso aqui, ó? Aqui você pode pegar. Tô vendo sim. Rodar essas três linhas. O wget não vai ter, você vai ter que dar um apt-get, wget. Roda isso aqui e ele vai instalar o Grafana. Você vai ter o Grafana instalado aí. Tendo o Grafana instalado aí você pode continuar seguindo aqui, ó. Isso aqui é para fazer com que o Grafana fique enabled, o serviço fique ativado. Aqui para ativar o serviço. Você pode dar o status antes para ver se o serviço já está rodando mesmo ou não. Beleza? Beleza, já instalei o wget aqui, eu tô só... Já tô nas linhas aqui, né, no site do Grafana. Beleza. O Grafana, ele vai... Eu tô vendo aqui agora, eu não lembrava disso. Eu deixei aberta a porta 80 lá, mas ele fica rodando na porta 3000. A gente pode até mudar isso aqui para a porta 80. Vou ver aqui onde que é a configuração, que aí você pode mudar aí para não ter que criar uma nova regra de firewall. Já tem uma regra de firewall abrindo a porta 80. A gente pode vir aqui, deixa eu ver. Professor, tem alguma maneira de verificar se ele já foi instalado? Não tô lembrado agora dos comandos, porque eu já instalei os três aqui. As três linhas, no caso. O dpkg já fez ele instalar. Aqui, o systemctl status Grafana server, se eu não me engano, vai ver se ele está rodando. E aí vai dizer aqui, ó, o Grafana não está rodando, está inativo. Tá vendo aqui? Aham. Aí você vai dar um start para iniciar ele. Pronto, agora se eu olhar de novo, ele está rodando. Viu? Tô vendo aqui, já tô... Só um minutinho que eu vou rodar ele. Ô, Marquinhos, Oi. só uma orientação, até antes de você, depois que você já instalou, até antes de você rodar ele, se você quiser, edita esse arquivo aqui, ó, /etc/grafana/grafana.ini. Tá vendo aqui? Deixa eu só copiar aqui. Peraí. .ini. INI, isso. Dá um nome nesse cara aqui. O que ele vai fazer? Ele vai rodar ele vai ver se... Isso aqui são as configurações dele. Tem um monte de configuração aqui. A gente não vai mexer em todas, não. Mas uma coisa que a gente vai mexer é isso aqui, ó. A porta, eu vou apagar esse ponto e vírgula da frente, porque isso é um comentário. Em vez de rodar na porta 3000, que é o padrão, eu vou pôr ele para rodar na porta 80. A gente não tem nada rodando na porta 80 mil. Beleza, alterei aqui. HTTP port use, né? Oi? Deixa eu ver aqui. HTTP. HTTP. Beleza. A linha de HTTP port.
Está 3.000, você coloca 80. Só isso. E aí depois disso... Ctrl X, né? Ctrl O para salvar. Ah, o Ctrl X também, se der o Ctrl X, acho que ele fala, ó, não salvou, quer salvar? Eu costumo dar Ctrl O para salvar e depois Ctrl X. E aí, você, se fizer isso, né, você fazendo isso, você tem que reiniciar o servidor. Em systemctl, em vez de start, restart. Ele vai reiniciar o servidor. Beleza? Uhum. Deixa eu reiniciar aqui. Se você fizer isso, agora você pode pegar esse endereço IP, que é na minha máquina é 3467.1.179. Se eu abrir aqui 34.67.1.179, ele vai abrir nada. Por quê? Sei lá por quê. 34.67.1.179. 34.67.1.179. O meu apareceu que ele falhou aqui. Quando eu joguei o status, apareceu que falhou. Vou ver aqui também, acho que deve ter falhado. Vamos ver o que eu fiz de errado. Acho que fiz de errado aqui. Será que eu não consigo botar o grafano na porta 80? Acho que não vai ter permissão. Peraí. Eu tenho que rodar esse comando aqui, ó. Comecei a dificultar as coisas, né? Tem que rodar esse comando aí. Acho que sim. Peraí, eu vou testar aqui agora. Porque esse comando aqui, o que ele faz? É porque a porta 80 é uma porta especial, assim, nem todo mundo tem acesso a ela. Então, quando você faz isso, você está dando permissão para o Grafana usar essa porta. Beleza, ó, meu Grafana está funcionando. Então, você vai vir aqui e vai rodar essa linha de comando aqui. Quer que eu copie ela no chat? Pode ser, se der para colar ali. Eu já copio e colo aqui também. Isso que você precisa para poder
Isso aí você precisa para poder dar permissão ao Grafana Server, essa máquina, esse servidor aí, para ele rodar em portas que são especiais, assim, por exemplo, a porta 80 é uma porta especial, não é uma porta qualquer. Não sei se a gente precisava ter feito isso não, de repente podia ter deixado na porta 30 também, mas ficou mais fácil, assim. Agora tá rodando aqui. Então, aí você consegue se logar, aí você pode seguir aqui, ó, admin, que ele tá falando e tal, né? E aí você pode adicionar o InfluxDB, aí você segue aqui vai seguindo aqui o passo a passo aqui e vai vendo se você consegue fazer, beleza? Beleza, vou seguindo aqui. Aí você tá um pouco mais adiantado, então deixa eu ver se você consegue fazer. O pessoal que está aí um pouco mais atrasado está fazendo aí, se tiver dúvidas, pode me falar que eu tô aqui. Você também, Marcos, se tiver dúvida aí no PDF, pode falar que eu tô aqui. Beleza. Professor. Aí. Conseguiu aí, Rafael, reiniciando a máquina? Foi. Agora eu tô com problema aqui no PIP3. Ele tá dando comando não encontrado. No PIP3 parou. Mas você instalou o PIB3? Eu instalei o Python. Aí o Uhum. segundo passo que você faz depois do Python é o PIP3 install parou. Sim, mas aí, junto com o Python, eu instalei o PIB3 também. Ah, sim, você instala três arquivos juntos lá. Eu instalei os três. Deixa eu ver aqui certinho quais foram. Ó, Python 3, Python pip e Python dev. Python 3 pip, né? E Python 3 dev. Ah, tá. Por isso, instalei errado.
Ô, professor, Diga. tem um passo a passo aqui que eu tenho que colocar a URL. Só que eu aponto para o IP externo que está no Google Cloud, ou eu aponto o IP do Arduino? Aonde isso que você está falando? É o segundo, quando eu estou criando, inserindo no Grafana o InfluxDB. É o passo, deixa eu ver aqui. A página 5 do PDF. Eu selecionei o InfluxDB e aí tem uma parte que eu tenho que colocar a URL. É para deixar essa mesmo, localhost 8086. Por que isso? Porque o Grafana está instalado na mesma máquina do InfluxDB. Então, localhost quer dizer a própria máquina, entendeu? Ah, tá. Então tá, beleza. Para pegar da própria máquina. Lembra que eu falei com vocês que o InfluxDB, no vídeo, não sei se você viu, você lembra disso, mas eu falei que para o InfluxDB eu não precisaria nem abrir no Fire criar uma regra para que acessassem o InfluxDB de fora, porque os únicos acessos dele seriam de dentro da própria máquina, que é o Grafana, aí por isso que está localhost, e o Python lá. E aí por isso que está localhost. Se você botar o endereço IP da máquina, não vai funcionar, porque o Firewall vai bloquear. Mas como é localhost, está dentro da própria máquina, aí o Firewall nem interfere. Saquei. Eu lembro que você falou isso, que isso, inclusive se o cara tivesse já acessando... Não tinha muito problema da senha, porque mesmo que a senha seja uma senha fraca, vamos dizer assim, o Firewall já está bloqueando no nosso caso aí. Então, se uma pessoa fosse invadir o seu InfluxDB, ele teve que invadir primeiro sua máquina, né? Então aí já era. Se invadir sua máquina, não vai ser a senha do InfluxDB que vai ser o problema para ele.
E aí, pessoal, tudo caminhando aí direitinho? Caiu aqui a internet, pessoal. Agora eu voltei.
Estamos no finalzinho também, né? Vamos ver aqui, Gustavo. O seu, quando digita telemetria, não aparece nada. Select com telemetria. Tá. Esse nome aqui mesmo é o nome do measurement, né? Se você olhar lá no Python, na hora que eu estou salvando os dados, eu digo que o measurement é telemetria. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar aqui da onde que vem essa telemetria. O measurement, ele é, assim, é o equivalente, vamos dizer assim, a uma tabela, mas não é bem uma tabela, é um grupo de registros, porque aqui é NoSQL, né? Então não tem, é baseado em, na verdade esse aqui é baseado em documento, então ele não tem uma tabela, mas o measurement, o InfluxDB entende como se fosse uma tabela. Então quando você dá um select asterisco from telemetria, é porque é daquele measurement lá que é como se fosse uma tabela. No Python, quer ver? Eu vou mostrar o Python aqui para você. Eu tenho o Python aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir conectar de novo aqui para mostrar para você. Só um segundo. Aqui, ó. No Python aqui. No Python aqui, ó. Eu vou escrever os pontos, eu digo que o measurement, a medida que eu estou medindo é telemetria. Então, é como se ele estivesse dizendo, ó, armazena esses dados que eu recebi aqui num measurement telemetria, é como se fosse uma tabela, vamos dizer assim, um grupo de registros classificados como telemetria. Aí você consegue dar esse select asterisco from telemetria. Entendeu? É isso aí. Então, assim, isso aí é porque não deve estar, então, gravando no database. Você rodou o mqtt2db.py? Ele está rodando? Eu botou o i comercial no fundo para ele ficar rodando? Só uma vez que ele esteja rodando, isso aí em segundo plano, uma vez que ele esteja rodando, só os dados só vão aparecer lá, também se você estiver mandando dados para o MQTT. Ou o Arduino mandando, ou mandando via MQTT Box, alguém tem que estar mandando esses dados, né? Para ele, no final, cair lá na base de dados. Está mandando de alguma forma para o MQTT? Para o Mosquito? Tem alguém que falou que conseguiu acabar os passos do vídeo, mas é um e-mail que eu não consigo reconhecer, não. É o Rafael, professor. Tá aparecendo meu login do trabalho nesse negócio, não sei porquê. Ah, beleza. Conseguiu acabar, então funcionou o seu e tudo, né? Funcionou. Tá. Ô, Gustavo, tenta pelo MQTT Box publicar na mão para ver se vai lá. Porque de repente seu Arduino, por algum motivo, não está conseguindo chegar lá. Então, um bom teste é fazer antes pelo MQTT Box para poder ver. Só dá exit para sair da tela. Ixi, pessoal, já passou da hora e eu não fiz uma chamada, né? Deixa eu fazer uma chamada rapidinho aqui. Tem um pessoal que eu vi que entrou e saiu, então eu... Depois eu ver esse negócio aí. Então, vamos lá, Gustavo.
Gustavo tá aí, né? Hugo esteve aí, saiu. Lucas tá aí. Marcos também tá aí. Marcos Vinícius tá aí. Matheus tá aí. Rafael também. Renan, Renato. Só o Rogers eu acho que não tá, né? Chamada rápida. Beleza, Renan. Vai tentando aí, cara, para poder seguir para na próxima aula da semana que vem. A gente está com isso já bem adiantado para poder ir para onde o Marcos está indo, que é para o Grafando. Vamos ver se terça-feira a gente consegue todo mundo ficar no Grafando aí. Então, quem não chegou até o Influx TV, né, vai receber no Influx TV, vai tentando aí acabar, né, os passos, para ver se na semana que vem a gente consegue ir pro Grafando, beleza? Se alguém esbarrar em algum problema, pode me mandar WhatsApp, a gente vai tentando ver até lá se consegue resolver alguma coisa. No pior dos casos, a gente resolve na semana que vem. Mas o ideal seria que vocês já tivessem ok para ir no Grafana já para a próxima aula. Beleza, pessoal? Eu tenho que ir também, porque a próxima aula agora eu vou aplicar uma prova aqui, eu tenho que acabar de ajeitar uns negocinhos para a prova. Beleza? Fala, professor. Até mais. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Pode deixar que eu tenho tranquila a prova.